Olá, boa noite. Hoje é sexta-feira, 17 de outubro. Confira os destaques do Band Cidade de hoje. Homem é preso suspeito de dopar e estuprar a própria amiga no município de Balsas. Polícia Civil apreende grande quantidade de combustível armazenado irregularmente em São Luís. No bairro de Fátima, moradores convivem diariamente com a falta de infraestrutura. O Ministério Público do Maranhão recomenda a implantação de alarme em embarcações no estado. E veja ainda, o passe livre volta a ser debatido na capital maranhense. São essas e outras notícias no Band Cidade, que começa agora. No bairro de Fátima, em São Luís, moradores convivem diariamente com a falta de infraestrutura. Ruas cheias de lama, buracos e difícil acesso, que tem causado transtornos e colocado em risco quem vive por lá. Com passos mais lentos, seu Luís empurra o carrinho carregado de bananas. O problema é que por aqui a força tem que ser maior por causa da quantidade de buraco e da lama que toma conta da rua. Cai dentro dos buracos d'água, esses buracos d'água aí fica difícil. Fica difícil, faz muito tempo que está com isso. Ave Maria, tem hora que eu caio dentro d'água. A dificuldade de locomoção é para todos. Thalisson, que trabalha como entregador, já até se acidentou tentando passar pelo local. Eu trabalho também aqui já faz bastante tempo e a situação aqui que aconteceu uma vez comigo, né? Eu acabei caindo aqui por conta que quando chove aqui fica bastante alagado e não tem como a gente ver os buracos aqui. Essa é a realidade da rua Roberto Mendes, no bairro de Fátima, e há anos tem sido sinônimo de sofrimento para quem mora na região. A situação é ainda mais complicada para idosos. Com esse lamaçal, a via fica escorregadia e aumenta o risco de acidentes. Por ser muito estreita, os moradores também precisam disputar espaço com os carros, ou então se equilibrar nas calçadas da vizinhança. Subindo calçada alheia. Agora, para velho, que já tem a perna boa, para não dizer o contrário, que a minha, eu digo assim que é boa, que para subir tem que me segurar. E fica muito difícil. Com a proximidade do período chuvoso, os moradores já se preparam para tentar reduzir os prejuízos de todo o ano. Maridalva enfrenta uma situação ainda mais delicada. Ela é mãe atípica e precisa do mínimo de infraestrutura para se deslocar com segurança. Eu tenho dois filhos autistas especiais que não podem estar brincando na rua devido a esse problema. E botar uma criança aí pode pegar uma doença, uma bactéria, qualquer outro tipo de doença, né? E aí é complicado. Entra água dentro das casas, a gente acorda com água dentro de casa, nós temos que secar a casa. E aí é complicado. A rua enche toda, total. É fazendo batente, suspendendo casa, as calçadas dentro de casa, o piso, para não entrar água dentro de casa. Já este casal de idosos quase não sai mais de casa, só se for de carro, e ainda assim enfrentam dificuldade para encontrar quem aceite entrar na rua desse jeito. Minha irmã, para mim isso é dificuldade, esperar secar, para secar assim, desse jeito. Para não poder sair. Eu tenho medo de pegar um táxi aqui para meu marido ir para o hospital. Os moradores dizem que já tentaram diálogo com as autoridades, mas até agora nada foi feito. Enquanto isso, vão se virando como podem e seguem esperando por uma solução definitiva. Nós gostaríamos, né, que o poder público pudesse olhar para esta situação aqui da rua Roberto Mendes. Nós pedimos que o prefeito olhe pela gente, né, aqui, né, que nós somos humildes, nós precisamos. Ele está bem aqui na avenida. Por que não olha pela gente? O Ministério Público do Maranhão recomendou a instalação do sistema de alarme de vigilância de navegação de ponte em todas as embarcações que operam no estado. O sistema emite alarmes se o responsável pela condução não responder aos comandos, acionando outros profissionais da embarcação para garantir a segurança dos passageiros. A recomendação foi enviada à EMAP, à Segov e às operadoras, que têm 45 dias para apresentar cronograma de instalação, capacitação das tripulações e relatórios técnicos sobre os equipamentos. A medida foi motivada por um incidente no dia 3 de outubro, quando o ferryboat Cidade de Araioses encalhou na ilha do Cajual com 210 passageiros a bordo, após o comandante adormecer durante a travessia. O sistema e a capacitação visam prevenir acidentes por falha humana e aumentar a segurança no transporte aquaviário.
A alta velocidade e imprudência seguem sendo as principais causas de acidentes graves nas rodovias federais que cortam o estado. Só no último fim de semana, mais de 430 motoristas foram flagrados pela Polícia Rodoviária Federal em excesso de velocidade. Quando o assunto é acidentes nas estradas, o excesso de velocidade segue sendo apontado como principal causa. Prudência e responsabilidade também. A partir do momento que você tira a CNH, você tem que respeitar as leis com as quais você aprende na autoescola, né? E isso daí, infelizmente, a gente vê que são poucos condutores que praticam esse erro. Sempre em velocidade é mais fácil acontecer. Tem muita gente que não respeita a lei de trânsito e aí acontecem as coisas. E os números são preocupantes. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, só no último fim de semana, entre sexta e domingo, foram registrados 437 casos de excesso de velocidade nas rodovias federais que cortam o Maranhão. E a BR-402, que dá acesso aos Lençóis maranhenses, foi mais uma vez a rota turística com o maior número de infrações. Em um dos casos, uma caminhonete foi flagrada a 176 km por hora num trecho onde o limite máximo é de 100, ou seja, o veículo trafegava a 76% acima da velocidade permitida. E o que mais alerta é que foi um fim de semana comum, não foi um feriadão, um fim de semana prolongado, mostrando que é uma prática rotineira. Os condutores já estão habituados a estar sempre dirigindo em altas velocidades. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, numa colisão entre veículos a 65 km por hora, o risco de morte para os ocupantes pode chegar a 85%. Por isso, a PRF tem intensificado as fiscalizações com o uso de radares portáteis, para tentar reduzir a violência no trânsito. O excesso de velocidade é um dos principais causadores de acidentes de trânsito nas rodovias federais que cortam o Maranhão. E quando se dirige com velocidades incompatíveis, no momento de um acidente, o condutor vai ter menos controle desse veículo e a chance de um acidente fatal é muito maior. Na manhã desta quinta-feira, uma guarnição do São Raimundo foi acionada para verificar a ocorrência de um roubo a uma van do Mercado Pago na área do bairro Cajupe. Ao chegar no local indicado, os policiais encontraram o motorista e o veículo nas proximidades da igreja Nossa Senhora Aparecida. Diante da situação, a guarnição solicitou apoio do Comando de Policiamento da unidade e da viatura da Cidade Olímpica para realizar buscas na tentativa de localizar os autores do crime. Durante as diligências, os policiais chegaram até a localidade Nova Betel, onde localizaram um grupo de indivíduos em uma área de mata. Segundo informações, os suspeitos efetuaram disparos de arma de fogo contra os policiais. A guarnição revidou a injusta agressão, ocorrendo uma breve troca de tiros, mas os criminosos conseguiram fugir para uma região de mata fechada. A van e toda a mercadoria recuperada foram apresentados na delegacia de São Raimundo, onde foram adotadas as medidas cabíveis. Uma adolescente foi brutalmente espancada dentro do cemitério Jardim das Rosas, no bairro Vilinha, em Imperatriz. Ela foi atraída até o local e agredida por duas adolescentes com o incentivo de um grupo de pelo menos 10 pessoas. Segundo a polícia, imagens de câmeras de segurança ajudaram a identificar 4 homens com passagens policiais que participaram dessa ação. Quando a força tática chegou ao cemitério, os suspeitos fugiram. A vítima conseguiu escapar, bastante ferida, após ser agredida com um facão e pauladas. Ela foi levada ao hospital municipal com suspeito de fratura. A polícia segue nas buscas pelos agressores e, de acordo com as investigações, o crime teria sido motivado pelo furto de um aparelho celular. E a seguir no Band Cidade, Polícia Civil apreende grande quantidade de combustível armazenado irregularmente aqui em São Luís. Em instantes, o Band Cidade volta já. Na manhã desta sexta-feira, a Polícia Civil apreendeu uma grande quantidade de combustível armazenada irregularmente em uma residência do bairro da Cidade Nova Gapara, aqui em São Luís.
Foram encontrados 19 galões cheios de gasolina e diesel, mais de 40 galões vazios, 4 bombas de 1.000 litros, além de materiais usados para armazenamento ilegal. O responsável pelo imóvel foi levado à delegacia para esclarecimentos e o combustível será analisado pelo Instituto de Criminalística. O caso é investigado como crime ambiental e contra a ordem econômica. E a operação contou com o apoio da Superintendência Estadual de Repressão ao Narcotráfico. A Polícia Rodoviária Federal apreende drogas durante fiscalizações. A ação aconteceu no quilômetro 14 da BR-135 em São Luís. O caminhão transportava sucata e levou agentes a investigar o veículo. As imagens mostram uma grande quantidade de drogas apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal durante a fiscalização no quilômetro 14 da BR-135 em São Luís. Os entorpecentes estavam em um caminhão que transportava sucata. Após a abordagem, os policiais perceberam um comportamento suspeito do condutor do veículo. O condutor estava bastante nervoso e não conseguia responder perguntas simples. Em razão disso, a equipe aprofundou a abordagem e dentro da cabine do veículo localizou 3 caixas que continham 22 quilos de cocaína. No veículo também foi encontrado cerca de 2 gramas da mesma substância, que segundo o condutor do veículo seria para uso pessoal. Ele ainda relatou aos policiais que receberia o valor de R$2.000 para transportar os entorpecentes. Ao ser questionado sobre essa quantidade de entorpecentes, o condutor informou que estava num posto de gasolina quando foi abordado por um indivíduo que ofereceu a quantia de R$2.000 para que ele transportasse esses entorpecentes até o município de Imperatriz. Em razão disso, o condutor do caminhão recebeu voz de prisão e tanto ele como a cocaína foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para a realização dos procedimentos cabíveis. O Procurador-Geral do Maranhão, Danilo de Castro, se reuniu com vereadores e promotores para discutir a implementação do passe livre estudantil em São Luís. O Ministério Público do Maranhão e a Comissão da Câmara vão elaborar estudos sobre a viabilidade técnica e financeira da proposta que será enviada à Prefeitura. Em plebiscito em 2024, 89,9% dos eleitores aprovaram o benefício que visa garantir o transporte público gratuito aos estudantes. Agora vamos falar de política de Brasília. Napoleão de Castro com informações do Congresso Nacional. Boa noite, Napoleão. Cumprimentos a você, muito boa noite ao nosso telespectador. Prazer voltar de Brasília nesta sexta-feira. A gente completa e encerra mais uma semana de acompanhamento com a equipe Band Cidade na capital brasileira. Semana que foi importantíssima, toda ela dedicada à educação. Quase 16 projetos estiveram na pauta de votações da Câmara Federal e o mais importante, o Plano Nacional de Educação, que traça diretrizes do país em relação à educação para os próximos 10 anos. Com exclusividade para o Band Cidade, nós conversamos com o relator da matéria, deputado Moses Rodrigues, do estado do Ceará. Ele deu detalhes exatamente da formulação desse projeto e dessa proposta. Depois de 6 meses de muitas reuniões, debates aqui em Brasília, foram 18 audiências públicas, 27 seminários em todos os estados da federação para que a gente pudesse encontrar o texto adequado para a apresentação na tarde desta terça-feira. E claro, nós vamos ainda, após a apresentação do nosso parecer, ter um momento de novos emendamentos por parlamentares na comissão especial, mas nós estamos muito otimistas porque esse texto foi construído com muito diálogo e, claro, pensando em políticas públicas para os próximos 10 anos. As informações de Brasília, nesta sexta-feira, para o Band Cidade, Napoleão de Castro. É isso, Napoleão. Obrigado pelas informações. E a seguir no Band Cidade, homem é preso suspeito de dopar e estuprar a própria amiga no município de Balsas. Um homem de 37 anos foi preso em São Raimundo das Mangabeiras, suspeito de dopar e estuprar uma amiga em um bar em Balsas, no sul do Maranhão, no dia 11 de outubro. A vítima, de 25 anos, relatou à polícia que se sentiu mal
após tomar bebida e desconfiou ter sido dopada. Imagens de câmeras de segurança mostraram o suspeito manipulando a bebida da jovem que havia pedido sem álcool. Após a investigação, o suspeito foi autuado por estupro de vulnerável, envenenamento de substância alimentícia e lesão corporal. A prisão preventiva foi decretada pela 4ª Vara da Comarca de Balsas e cumprida nesta quinta-feira. O caso segue sob investigação com foco na proteção da vítima e responsabilização do suspeito, considerando que qualquer ato libidinoso sem consentimento, enquanto a vítima estava inconsciente, configura estupro de vulnerável. Com a aproximação para receber a primeira parcela do 13º salário, muitos se questionam sobre o melhor uso: pagar dívidas, investir ou aproveitar as festas. Dicas de especialistas ajudam a tomar a decisão consciente. Fim de ano chegando e junto com ele um alívio no bolso, o tão esperado 13º salário. Para muitos brasileiros, esse dinheiro extra é a chance de respirar um pouco depois de um ano apertado. Mas o que fazer com esse valor? Pagar dívidas, investir ou aproveitar nas festas de fim de ano? Pagar as continhas que está devendo, né? Algumas coisinhas a mais, uma prestação atrasada, uma luz, né? Isso é que a gente faz. Rapaz, daria pra gente viajar, sair, entendeu? Passear, curtir mais um pouco com a família. Ter um momento mais de lazer, né? Então, fazer umas comprinhas, né? Fim de ano chegando, mas quero fazer também um investimento, que 2026 está chegando, tem escola, tem muitas contas. Meu povo, as respostas são as mais variadas possíveis sobre como utilizar o 13º, mas a gente vai tentar te ajudar. Conversamos com um consultor financeiro que deu dicas valiosas de como utilizar esse dinheiro de forma consciente e equilibrada. O 13º pode ser o primeiro passo para sair de um ciclo de só apagar incêndios. Mas, afinal, como não cair na ilusão de que temos mais dinheiro do que realmente temos para gastar? Para não cair no efeito ilusão, aquela sensação de que você ficou rico de repente, a regra é simples: divida antes de gastar. Determina quanto é que vai para as dívidas, quanto é que vai para a sua reserva e, se sobrar, se permite também um pequeno lazer, a realização de algum desejo. Equilíbrio sempre vai ser o segredo. O Dia Mundial da Alimentação levanta uma questão importante: como manter uma alimentação saudável com um orçamento cada vez mais apertado? Com o reajuste do salário mínimo, o peso da comida no bolso das famílias continua alto. Na hora de fazer a feira de casa, cada centavo conta e faz diferença para Erickson. Não é só hoje, é o mês inteiro. Então toda semana a gente está aqui comprando. Então você tem que fazer uma estratégia muito boa, porque de 10 centavos em centavo, no final do mês dá uma diferença muito boa. A estratégia de Raimundo é anotar tudo e fazer pesquisa antes de comprar. Sempre fazendo a melhor escolha, né? Qual que é? Vai em algum outro supermercado, vem na Ceasa, procurando sempre um local mais apropriado. Sempre fazendo pesquisa. Com certeza. Isso é o mais importante, saber fazer a pesquisa. E escolha de qualidade. E essa é a realidade de 22,61% da população brasileira, já que este ano essa foi a média dos gastos das famílias com a alimentação. E mesmo com o aumento do salário mínimo, o preço dos alimentos continua pesando no bolso. Por aqui, comer bem e economizar virou um verdadeiro desafio. A alta do preço dos alimentos afeta principalmente famílias de baixa renda, que gastam a maior parte do seu orçamento com moradia e alimentação. Se o preço do arroz vai de 5 para 10 reais, famílias de alta renda não vão sentir tanto esse impacto quanto uma família de baixa renda. Uma outra mudança também é a diminuição nas embalagens. Se antes você tinha embalagens de 1 kg, agora você tem embalagem de 900 gramas. Claro, com o preço antigo, mas você comendo menos. Então, a alta dos alimentos vai impactar diretamente a saúde, a qualidade de vida das famílias de baixa renda, que vão passar a consumir alimentos menos saudáveis e também a consumir menos alimentos. Em busca de economia, muita gente acaba optando pelos produtos industrializados, mas no fim das contas, eles podem sair mais caros. Este nutricionista explica que apostar em frutas, verduras e legumes, além de reaproveitar os alimentos, é uma alternativa mais saudável e econômica. Que comprar na feira ou no supermercado para comer bem e ainda economizar. Priorizar sempre frutas, verduras e legumes da época, porque elas estão mais baratas,
mais saborosas e são muito mais nutritivas. Aproveite sempre promoções de grãos, feijão, arroz, porque são produtos que duram mais, mas lembre-se sempre, acompanhar a validade. E o terceiro ponto, dê preferência às proteínas que são de alto valor biológico, mas que são mais baratas, como o ovo, o frango e a sardinha. E sempre evitar os ultraprocessados, porque os alimentos ultraprocessados, além de fazer mal para a sua saúde, eles custam muito mais caro. É isso, por hoje é só. Um ótimo final de semana para você e até segunda-feira.